What does the fox say? What the fox say? Boa tarde. Hoje falaremos do governo Dilma. Começando pelo Brasil sem miséria. A presidenta Dilma destacou a importância da retirada de 2,5 milhões de pessoas na extrema pobreza, totalizando 22 milhões de brasileiros desde o início do mandato da presidenta. Esses são os últimos entre os usuários da Bolsa Família a dar este passo. Para Dilma, esse é um fato histórico que superou prazo e metas. Agora falando da Bolsa Família, que foram transferidos 17,3 bilhões aos beneficiários do Bolsa Família. Mais de 50 milhões de pessoas foram beneficiadas em 9 anos, a um custo de 0,46% do PIB brasileiro. Em 2012, 96,7% das 15,1 milhões de crianças e jovens beneficiados do Bolsa Família superaram a frequência escolar exigida pelo programa. E o aumento do desemprego no Brasil. Até outubro foram criados 1,7 milhões de postos de trabalho. Somente no governo da presidenta já foram criados 4 milhões de novos postos. O Brasil registra atualmente o menor nível de desemprego da história. Falando agora dos protestos que teve. Os protestos no Brasil em 2013 foram várias manifestações populares por todo o país, que iniciaram surgindo para contestar os aumentos nas tarifas de transporte público, principalmente em Manaus, Fortaleza, Natal, Salvador, Recife, Belo Horizonte, Porto Alegre, São Paulo e Rio de Janeiro, e ganharam um grande apoio popular após a forte repressão policial contra a passeata, levando grandes partes da população a apoiar a mobilização. Atos semelhantes rapidamente começaram a se proliferar em diversas cidades do Brasil e do exterior. Em apoio aos protestos, passaram a abranger uma grande variedade de temas, como os gastos públicos em grandes eventos esportivos internacionais, a má qualidade dos serviços públicos e a indignação com a corrupção política em geral. Os protestos geraram grande repercussão nacional e internacional. Foram as maiores mobilizações no país desde a manifestação pelo Fábio, tenta acabar uma frase e olhar pra câmera também, né? Não fica só lendo o texto. Tá, cara, mas é difícil. Tá. Foram as maiores mobilizações do país desde as manifestações de então presidente Fernando Collor de Mello em 1992, que estiveram aprovando de pelo menos 84% da população. E, em resposta, o governo brasileiro anunciou várias medidas de tentar atender às reivindicações das manifestações, e o Congresso Nacional votou uma série de concessões, como ter tornado a corrupção um crime hediondo, arquivado a chamado PEC 37, e proibido o voto secreto em votação para cassar o mandato de legisladores acusados a irregularidades. Houve também a renovação dos então recente aumento das tarifas de transporte em várias cidades do Brasil, com a volta aos preços anteriores ao movimento. O lucro da Petrobras no terceiro trimestre alcançou 3.395 bilhões, uma queda de 45% em relação ao trimestre anterior, de 39% em relação ao mesmo período do ano passado. Segundo o balanço divulgado pela empresa nesta sexta-feira, dia 25, no acumulado do ano, entretanto, o lucro teve alta de 29% para 17.289 bilhões. O estatal ficou com 40% do campo de Libra, o primeiro a ser leiloado em regime da partilha na última segunda-feira, dia 21, pelo qual terá de pagar 6 bilhões referente ao bônus da assinatura. Não sei se nós explicamos muito bem, mas está lá. Nós estamos aí na frente do quadro, vocês podem ver. Eu sei que estamos. E iremos explicar muito melhor se vocês não conseguirem entender. Muito obrigado pela atenção. Fui.